Bom, agora vamos fazer o método para adicionar dependentes, tá? Então segue a mesma lógica aí dos demais, tá? Então fica com public string, dependentes post, tá? Como eu tinha comentado, depois eu mudo esses nomes, né, pra gente ficar mais padrão aí, todo mundo, certo? Então vira um pet variable, e aqui vou apontar para o ID, tá? Long ID, aí fica para a classe de dependentes, tá? A gente vai ter que utilizar, depois vocês vão entender o porquê, né? Dependentes, aí vem aquela biblioteca bind result, a variável result, e aquele redirect attributes, né? Para a gente fazer aqueles nossos flashes lá, certo? Atributos, tá. Então aqui, vou abrir e fechar chaves. E vou dar aquela corrigida no código. Não sei se dá porque tá dando um erro ali, né? Ah, não, corrigido do mesmo jeito. Tá? Então, para não esquecer, né, pessoal? Como eu sempre esqueço, a gente precisa colocar o nosso request mapping. Request mapping, o value dele vai ser barra dependentes, tá? Barra dependentes, barra, e aí ID, né? Lembra que eu falei? Para ele entender o que a gente está se relacionando a um determinado ID, né? Essa é a ideia, certo? Deixa eu ver, dependente ID. E aí eu preciso mais esse method. E aí vem no request method, né? E como a gente colocou ali, né? Já entregamos dependentes posts, isso aqui vai ser um post, né? Tá? Então, repetindo, pessoal, se você não souber o que é get, o que é post, volte lá nos vídeos do professor Sóstenes, tá? No webinar dele, que ele fala um pouquinho sobre isso daí, tá? Porque são coisas muito importantes, né? O professor Felipe também, ele mais para frente, no material que ele for fazer, ele falou para mim que ia falar um pouco também sobre post. Eu acho que ele vai falar sobre o REST. Então, ele vai falar sobre post, vai falar sobre get, vai falar sobre put, vai falar sobre delete, tá? E vocês vão entender o contexto, né? Mas ele vai falar sobre isso daí também, tá? Se ele não falar, cobrem ele, que ele falou para mim que ia fazer, então acho que ele vai fazer. Tá bom? Errors. Has errors, né? Se tiver erro, a gente precisa desse ifzinho aqui, então a gente vai usar o nosso attributes, ponto, vamos adicionar um flash attributes, vai colocar aqui mensagem, e aqui nesse attributes a gente vai colocar verifique os campos, né? Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, daquele que eu tinha comentado anteriormente, né? Eu não sei se tá valendo a pena porque eu fiz um arquivinho de mensagem, né? Então ele acaba que o próprio HTML grita ali quando você não preenche tudo, né? Não é nem arquivo de mensagem que está fazendo isso, é o próprio formulário, né? Eu não sei se está servindo isso daqui, mas quando a gente for fazer um, como diz, uma refatoração, a gente dá uma olhada, né? E vamos tirando essas coisas aí, tá? São coisas que eu acho que são interessantes para a gente fazer, certo? Vou ver aqui, redirect ID, né? Esse aqui vai ser o retorno quando a gente fizer o deletar o dependente, ele vai continuar na mesma página do funcionário, né? Então ele não vai sair dali, tá? Ele tem essa primeira consistência, né, para saber se está tudo preenchido. E aí, pessoal, a gente vai fazer mais uma consistência aqui, que vai ser o quê? Vai ser um dependentes repository dr, tá? E aí eu vou fazer esse find by CPF, esse aqui, ó, find by CPF, tá?
dependentes, ponto get CPF, ó, lembra dos gets do setters? Serve para isso, tá? Get CPF, deixa eu ver, é isso aqui. Se ele for diferente de nulo, se ele for diferente de nulo, o que ele vai fazer? E ele vai fazer um attribute, ponto add flash attribute, atribute T. E aí ele vai mostrar aquela outra mensagem, né? Mensagem erro, lembra? Aquela dali é quando tem o CPF. Aliás, é a mensagem de erro, né? Ela serve para qualquer erro que eu chamar lá, né? Mas nesse caso aqui ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar, né? CPF duplicado, né? Lembra que eu fiz isso daí com RG do candidato lá das vagas? Então eu estou fazendo a mesma coisa, só que com o CPF do dependente, né? Então, pessoal, ó, de novo, né? É muito parecido, né? Tudo que a gente faz aqui, né? Se você quiser reproduzir aí, fica bem tranquilo de reproduzir, né? Porque é praticamente a mesma coisa que você está fazendo. Você só muda nome, muda alguns detalhezinhos, né? Mas é praticamente a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, né? De novo, o mesmo exemplo eu estou dando, tá? Tô até entregando já. Se alguém pedir para vocês, faça um módulo empresa, né? Não é fácil, é só copiar e seguir na mesma linha, tá? Então isso aqui vai ser um para verificar os campos se eles estão todos preenchidos. O segundo é para saber se o CPF é duplicado, certo? E aí depois de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um funcionário, vou instanciar um funcionário. E esse funcionário vai chamar o funcionário repository e ele vai dar um find by ID, certo? Find by ID, vai chamar pelo ID e o dependentes, ele vai fazer o que? O objeto dependente, ele vai setar o funcionário daquele dependente, tá? Como funcionário, como o funcionário em questão, tá? E aí vem o drive, ó, o dependente repository, ele vai salvar no nosso banco, vai salvar quem? Um dependente, né? Então veja, pessoal, aqui parece até que um pouco tá diferente, né, da outra, com vaga, né? Então, mas na realidade ele tá fazendo a mesma coisa, tá? Vai salvar dependentes, né? Foi assim que eu coloquei, tá? E aí, attributes, cadê attributes? Ponto, vem a nossa mensagenzinha, nosso flash. Aí vai colocar mensagem e mensagem de dependente adicionado com sucesso. Certo? Adicionado com sucesso. Aí adicionou o funcionário, o dependente, tá? Pessoal, veja, né? Veja que eu tô salvando independente, né? Só que eu tenho que ter consciência que eu tô na página do ID de um funcionário, né? Eu tô chamando isso aqui, mas poderia chamar funcionário aqui. É porque a gente tá usando funcionário em outro lugar, né? Então eu poderia colocar, sei lá, detalhes do funcionário aqui, né? E aí detalhes do funcionário e aí para o ID do funcionário. E aí dentro do ID do funcionário a gente faz isso daqui, né? Então a gente vai instanciar um objeto dependente, a gente vai colocar as mensagenzinhas, né, para fazer as confirmações, né? A gente vai usar o repository para procurar o dependente pelo CPF, né? Vamos criar o return aqui, caso precise. E aí depois a gente vai fazer o quê? Isso tudo antes de salvar no banco, né? Então ele vai fazer essas duas aqui antes de salvar no campo, tá? No banco. Então vem aqui, eu instancio o funcionário com o repository, eu procuro ele pelo ID. Se tiver, né?
Então, assim, lembra, eu estou numa página que já tem um funcionário, então o que que eu vou fazer? Com o próprio objeto dependente, eu vou setar um funcionário, né. Vou setar funcionário, lembra que tem uma lista lá de 7 funcionários lá em repository? Ó, dependente repository, cadê, ó? Tem funcionário aqui, ó, né, a gente tem esse table aqui, pessoal, acho que eu nem falei direito, né, mas isso aqui é uma coleção, tá? Como se fosse uma lista, mas chamam de coleção. Tá, tem muitos detalhes aí, mas enfim, é uma coleção. Então, ele faz isso, né, aí o próprio dependentes, ele seta o funcionário, e aí vem o dependente repository e ele salva quem? Dependentes, né. E aí ele usa essa mensagem para mostrar que o dependente foi adicionado com sucesso e falta a última coisa que é um return, tá. Então, pessoal, dá uma olhada nesse código, vai fazendo, pouco a pouco para você tentar entender o que está acontecendo aqui, tá. Sabendo que o que está acontecendo, depois fica bem tranquilo para fazer mais coisas, né. Certo, deixa eu ver, então acho que acabou o adicionar dependente, deixa eu ver. Aqui, tá certo. Tá, fechou. Então, o adicionar dependente fechou.